O medo associado ao sexo, seja a ansiedade de não corresponder às expectativas, a vergonha de expressar desejos ou o receio de ser julgado, não é apenas uma questão individual, mas um fenômeno profundamente enraizado nas estruturas de poder que moldam a sociedade. Michel Foucault, filósofo francês do século XX, oferece uma lente poderosa para entender por que o sexo, algo tão íntimo, frequentemente desperta insegurança. Em sua obra, especialmente na História da Sexualidade, Foucault argumenta que a sexualidade não é apenas um instinto natural, mas uma construção social regulada por normas, instituições e discursos que exercem controle sobre nossos corpos e desejos. Este roteiro explora como o poder, segundo Foucault, estrutura o medo no sexo e como compreender esse mecanismo pode abrir caminhos para uma vivência mais livre da sexualidade. Foucault propõe que o poder não opera apenas por repressão, mas por meio de um dispositivo da sexualidade, uma rede de práticas, ideias e instituições que define o que é aceitável ou desviado. Desde o século XVII, com a ascensão da Igreja, do Estado e da medicina, o sexo passou a ser vigiado e categorizado. A confissão, por exemplo, tornou-se uma prática central. As pessoas eram incentivadas a falar sobre seus desejos, transformando o sexo em algo que precisava ser analisado e normalizado. Esse processo criou uma pressão para que os indivíduos se encaixem em padrões pré-definidos, gerando medo quando esses padrões não são atendidos. A ideia de que existe um jeito certo de vivenciar o sexo, seja em termos de desempenho, frequência ou práticas, é um reflexo desse dispositivo. Um exemplo claro disso é a expectativa de performance sexual amplificada pela mídia contemporânea. Revistas, redes sociais e conteúdos audiovisuais promovem imagens de corpos idealizados e narrativas de satisfação constante, criando um ideal inatingível. Quando alguém percebe que não se encaixa nesse padrão, seja por inexperiência, aparência ou desejos que fogem da norma, surge o medo de inadequação. Foucault descreve esse fenômeno como poder disciplinar, um mecanismo que não depende de coerção explícita, mas da internalização de normas. O indivíduo passa a se autovigiar, julgando a si mesmo com base em expectativas externas, o que intensifica a insegurança no âmbito sexual. Outro conceito-chave de Foucault é o biopoder, que se refere ao controle exercido sobre os corpos e a vida das populações. No contexto da sexualidade, o biopoder se manifesta na forma como a sociedade regula o prazer e categoriza os corpos. Por exemplo, a medicina e a psicologia, especialmente no século XIX, criaram categorias como normal e anormal para classificar práticas sexuais. A homossexualidade, por exemplo, foi patologizada, enquanto o sexo heteronormativo dentro do casamento era elevado como ideal. Embora hoje haja mais abertura, resquícios dessas categorias persistem, alimentando o medo de ser rotulado como diferente. Uma pessoa que deseja explorar práticas não convencionais pode sentir receio de julgamento, não por uma ameaça direta, mas porque essas normas estão enraizadas no imaginário coletivo. Além disso, Foucault destaca que o sexo é um campo onde as relações de poder se manifestam de forma íntima. Em um relacionamento, por exemplo, dinâmicas de poder podem gerar medo quando um parceiro impõe, mesmo que inconscientemente, expectativas sobre o outro. Uma mulher que teme expressar seus desejos por receio de parecer excessiva, ou um homem que evita compartilhar inseguranças para não parecer fraco, são exemplos de como o poder opera nas interações mais pessoais. Essas pressões não surgem do nada. Elas refletem normas de gênero e papéis sociais que Foucault identifica como instrumentos de controle. O medo no sexo também está ligado ao que Foucault chama de tecnologias de si, práticas pelas quais os indivíduos se moldam para se alinhar às normas sociais. Desde cedo, somos ensinados a monitorar nossos corpos e desejos, internalizando ideias sobre o que é apropriado. Uma jovem que evita falar abertamente sobre sexo por medo de ser vista,
como vulgar está, sem perceber, aplicando essas tecnologias. Esse autocontrole gera uma tensão constante. O desejo de se expressar livremente entra em conflito com o medo de transgredir as normas, resultando em insegurança. No entanto, Foucault não se limita a descrever o problema. Ele também aponta caminhos para a resistência. Ao compreender que o medo no sexo é, em grande parte, um produto do poder, é possível questionar as normas que o alimentam. Isso não significa rejeitar todas as regras, mas sim criar práticas de liberdade, formas de explorar a sexualidade baseadas na autenticidade e no respeito mútuo. Por exemplo, uma conversa aberta com um parceiro sobre desejos e limites pode desafiar as expectativas impostas pela sociedade, reduzindo o peso do medo. Da mesma forma, reconhecer que os padrões de normalidade são construções históricas e não verdades absolutas permite aos indivíduos abraçar suas singularidades. Sem culpa, um caso prático ilustra isso. Considere alguém que evita experimentar algo novo no sexo por medo de ser julgado. Seguindo Foucault, essa pessoa poderia começar a questionar de onde vem esse receio. É uma preferência pessoal ou uma norma imposta? Ao explorar essa questão, seja por meio de diálogo, leitura ou autoexploração, é possível transformar o medo em curiosidade, criando uma relação mais livre com a própria sexualidade. Esse processo não elimina o poder, mas dá ao indivíduo ferramentas para negociá-lo de forma consciente. A análise de Foucault revela que o medo no sexo não é um defeito individual, mas um reflexo de estruturas de poder que atravessam a sociedade. Essas estruturas moldam o que consideramos desejável, aceitável ou proibido, criando inseguranças que nos acompanham até os momentos mais íntimos. No entanto, ao entender o funcionamento desse poder, é possível resistir, questionando normas e buscando formas de prazer e conexão que sejam genuínas. A sexualidade, para Foucault, é um espaço de luta, mas também de possibilidade. Ao enfrentar o medo, não apenas nos libertamos de suas amarras, mas também abrimos espaço para uma vivência mais plena do que nos torna humanos.